corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade perfeita. Boa noite, André. Eu estava pensando, enquanto você falava, a minha pergunta deveria ter uns 15 minutos, mais ou menos, porque a cada momento a gente fica pensando, né, numa questão. Que bom. Mas daí eu tentei resumi-la e coloquei assim, a saúde parece que vista pela uma visão contemporânea, né, corpo, mente, psique, ela pode ser, como que ela pode ser encarada e vista sem a visão ou sem o intrometimento da própria sociedade? Eu pensei assim, se você colocasse essa visão que você colocou por último agora, na época de Platão, por exemplo, ela seria encarada, né, de uma outra forma, né? Então, assim, como parece que cada vez que a gente pensa em saúde e a gente quer não separar corpo de mente, de psique, de certa forma a gente separa mais, né? E se a gente não considerar o que a sociedade toda, inclusive assim, em todas as áreas, pensa sobre saúde, a gente não consegue, parece que, chegar a uma conclusão. Não sei se eu fui claro para você. Não sei também, né? Mas vamos ver. Obrigado. Eu diria, né, assim, gostei da pergunta para eu poder sublinhar, enfatizar esse ponto. Eu diria justamente que a nossa época talvez seja mais propícia para a gente pensar essa não dicotomia. Porque justamente a gente vem de 2000 anos de cultura de dicotomia corpo e mente. Por um lado, isso dá um grande hábito, né? Assim, uma grande familiaridade com essa estranhíssima proposta de que o corpo é uma coisa e a mente ou a alma é outra, né? Então, isso que é muito estranho, soa familiar porque faz 2000 anos que se repete, né? Mas, por outro lado, o momento atual é de crise, né? A partir, no mínimo, do século XX, ou mesmo do século XIX, né, esse modelo milenar, ele vem sendo posto em crise. E na contemporaneidade, então isso aqui é o interessante, né, de pensar isso na contemporaneidade, existe essa valorização do corpo. E não é só a valorização do corpo ideal. Toda a questão ecológica, desenvolvimento sustentável, essa atenção à atividade física, a um corpo saudável, isso já aponta para uma predisposição a se entender esse corpo da experiência, esse corpo real. Então, é claro, a gente vê as duas coisas, mas essas duas coisas estão sobre um mesmo solo epistêmico, se a gente quiser usar esse termo, né, que é do Foucault, de atenção ao corpo, de valorização do corpo, e não necessariamente dentro dessa dicotomia. Eu acho que, por exemplo, falar essas ideias hoje, com certeza soa de uma maneira muito mais compreensível para um número maior de pessoas do que o Spinoza falando esse mesmo tipo de ideia no século XVII, contemporâneo de Descartes, lutando contra a filosofia medieval e a escolástica. Quer dizer, acho que a gente tem percurso para poder pensar isso. Isso um ponto. O outro ponto, embora a sociedade sempre vá buscar, é mais do que compreensível também, defesas psíquicas coletivas, né? A nossa vida individual, como a gente busca, por exemplo, né, o que seria esse corpo e mente, ou esse corpo-psiquismo sem essa separação? É a gente buscar se sentir bem. Simples assim, né? O que é diferente de eu pensar assim, tenho que me adestrar para ocupar tal função na grande engrenagem da sociedade, como se pensava, né? A educação física surgiu, né? O Carlos está aqui e ele já me falou sobre isso, né? Surgiu dentro dessa ideia de uma militarização dos corpos, né? Hoje em dia a gente tende a não pensar mais assim, ou não tanto,
O mundo não é uma grande corporação e nós temos todos que funcionar de uma mesma maneira. Essa ideia da singularidade, da gente poder pensar a favor da coletividade, mas de uma coletividade que não é contrária a gente, mas sim expressão da nossa potência singular, eu acho que isso é cada vez mais factível, cada vez mais da ordem do dia. E a gente pode pensar isso também na vida individual e pessoal. Bom, eu acho que a gente acaba ficando bastante sensibilizado com aquilo que a gente ouve, de acordo com as nossas histórias também, né? O que eu gostaria que você pudesse comentar, é claro que eu já tenho algumas ideias a priori, seria a questão de talvez uma nova experiência que a escola está vivenciando hoje, que é talvez assim, o encontro com a diferença, né? Então, se nós temos o histórico de uma escola que talvez tenha almejado aí sempre o aluno ideal, nós temos agora, no Brasil talvez um pouco mais recente, o chamado aluno incluído, né? Que pode aportar aí uma deficiência mental, uma deficiência física, enfim, basicamente ele não funciona, né? Basicamente ele não funciona como aquilo que a gente almeja como ideal. E o que eu acho interessante nessa experiência é a questão de que, se encontrando com a diferença, a gente tende a refletir sobre isso e até a transformar certas dinâmicas tradicionais que a gente traz com a gente, né? Então, quando você comentou a questão do sujeito singular, quer dizer, esse sujeito que traz suas histórias, seja uma história de os médicos podem até explicar melhor isso, de um parto que sofreu aí um desagrado, de uma gravidez, ou enfim, uma síndrome, um acidente, que seja. Esse indivíduo, ele é diferente, ele se apresenta, ele está ali, e ele acho que tem o direito de vivenciar a sua singularidade, né? E para quem, no caso, trabalha, de repente, com a questão da educação, em todos os níveis, a gente tem, né, desde a educação infantil ao ensino superior, esse aluno que traz sua singularidade mental, física, enfim, sua diferença, sua multiplicidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Perfeito, concordo plenamente, né? Essa ideia, ela está presente nesses autores que eu trouxe, no Spinoza, no Nietzsche, no Winnicott, no Canguilhem. Né? O Canguilhem, justamente, ele está pensando assim, que a saúde, ela só pode ser pensada efetivamente em relação ao indivíduo. Então, a ideia é assim, ele define doença, nem deu tempo de eu falar, né, de vários detalhes, mas ele define doença como uma limitação na capacidade normativa, né? Só que, na nossa vida, a gente está sempre tendo que se afrontar com limitações. Então, não é só casos onde isso fica muito explícito, né, de uma deficiência. Não, todos nós temos que nos afrontar com limitações. Então, pensar saúde, se não é pensar essa saúde ideal, que só serve para a gente depreciar a nossa vida e, portanto, nos tornar menos saudáveis, paradoxalmente, né? Para pensar uma saúde de fato efetiva, real, a gente tem que pensar que a saúde, ela sempre se dá junto com limitação, né? Então, a ideia do Canguilhem de pensar a capacidade normativa é pensar justamente que, dentro de suas limitações, sejam elas explicitadas ou não, pouco importa, cada um tem capacidade normativa, né? Então, se a gente compara, a gente até pode dizer, bom, é uma capacidade normativa limitada, tá? Mas dentro desses limites, aquela pessoa pode ser saudável, né? E um outro exemplo, além, né, desse dos deficientes, enfim, né, a gente pode pensar, eu acho que a ideia fica talvez ainda mais forte, mais clara, se a gente pensar a velhice. Hoje em dia, justamente, existe assim, um tal culto à juventude. Por quê? Porque a juventude estaria mais próximo desse ideal, desse mundo das ideias neoplatônico, contemporâneo, né, do corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade ideal, né, que a velhice ela não tem como se aproximar disso, né? E, no entanto, é um fato, né? Então, dentro desse fato existencial, biológico, bom, evidentemente, existe saúde, e existe, pode existir mais saúde, né? Quer dizer, então, essa é a ideia do Canguilhem. Não é possível você estabelecer um parâmetro igual para todos. O Spinoza, ele pensa a mesma coisa. Você pode pensar